Superman já está com a sua história prontinha para ser lançada em 2027. Eu vou contar cada detalhe aqui para vocês. Tem Lobo, Caçador de Marte, Brainiac, que é a aliança entre vilões, Supergirl, Jon Stewart, todo mundo aí em Superman 2 e eu vou encaixar direitinho essa história para vocês. Vou contar como que deve realmente acontecer, a inspiração que James Gunn deve tomar para esse filme de Homem do Amanhã. Então, vamos falar cada detalhezinho dessa provável história de Superman 2, galera. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar um pouco mais sobre Superman, né? Man of Tomorrow, Superman 2, galera. O filme foi anunciado essa semana pelo James Gunn. Eu fiz vídeo, né, no dia seguinte aí, né? Eu fiz vídeo ontem, no caso, falando sobre a confirmação de Superman, falando cada detalhe ali da confirmação, os personagens que já estão confirmados no filme, e eu aprofundei bem pouco, né, como deve ser a história do filme. Esse vídeo aqui de hoje é pra gente aprofundar um pouco mais e também falar sobre essa história de Superman, Homem do Amanhã, a animação que nós temos, a animação lá de 2020. Então, sim, James Gunn pode pegar essa animação como algum tipo de exemplo, né? Vamos falar como tá todo o terreno tá preparado para isso acontecer e como esse filme vai ser um pontapé inicial para a Liga da Justiça, galera. Vamos começar falando sobre a provável história que a gente deve ter. Como eu já falei no vídeo da confirmação de Superman ontem, né? O Superman provavelmente deve se aliar com o Lex Luthor nesse novo filme. Eles devem ter essa aliança, né, que também tem base nos quadrinhos. Eles devem se aliar para lutar contra um mal maior. Provavelmente eles vão se enfrentar num começo de filme, né, e tal, padrão, mas depois eles vão ter que se aliar para essa grande ameaça. E que ameaça seria essa? Eu tinha falado que seria o Brainiac, que isso realmente pode acontecer, mas a gente pode ter uma aliança muito maior, além de Superman e Lex Luthor apenas, né? A gente já tem confirmado aí no filme de super-herói, né, a gente já tem confirmado só a Isabela Mercedes como, né, a Mulher Gavião. E a gente sabe que, pô, só a Mulher Gavião, Lex Luthor e Superman não bateriam de frente ali com o Brainiac, né? Com certeza seria uma aliança um pouco maior. E eu vou falar principalmente sobre essa questão da animação de Superman. Como eu falei com vocês, né, tem a animação Superman, Man of Tomorrow, Homem do Amanhã. É o mesmo título que a gente tem aqui pro filme de Superman 2, né? Essa animação lançada em 2020, ela trouxe uma história aonde o Lobo, né, sim, o mesmo Lobo que vai aparecer em Supergirl, o Lobo do Jason Momoa. O Lobo, ele vem pra Terra, né, pra caçar um alvo e ele acaba encontrando o Superman. Os dois se enfrentam em uma porradaria muito boa e tal. Porém, chega na Terra um parasita. Um tipo de parasita, né? Ele é de outro planeta, um parasita extraterrestre. E ele acaba sendo uma grande ameaça pra Terra ali na animação e tal. E o Superman acaba tendo que aliar forças com o Lobo e com o Caçador de Marte, o J'onn J'onzz. Isso mesmo, Caçador de Marte. E eles unem esse trio. Esse trio é o principal ali da animação, né? Eles lutam contra esse parasita e tal, eles vencem esse parasita e é no final dessa animação, né, que o Superman acaba percebendo que ele é o grande nome de esperança do planeta Terra e que ele precisa colocar isso totalmente em prática. Ele acaba tomando, né, essa grande decisão, ele acaba incorporando mesmo essa presença de que ele é a grande esperança de salvação da Terra e ele acaba, né, percebendo que ele não consegue vencer todas as ameaças sozinho. Ele precisa de alianças, né? E é basicamente assim que termina essa animação. O que nós temos, né, que pode ser adaptado para o filme de Homem da Manhã? Vamos começar falando sobre as alianças. Como eu falei, provavelmente nós teremos o Superman se aliando com o Lex Luthor. Isso é praticamente certeza, principalmente pelas artes oficiais postadas pelo James Gunn, pelo David Corenswet, o Nicholas Hoult. Eles postaram ali as artes, né, onde dá pra gente perceber que o Lex Luthor e o Superman não estão lutando um contra o outro. Apenas em uma arte eles lutam um contra o outro, né? Porque realmente essa luta deve acontecer, pô, os dois são inimigos. Mas nas duas outras artes, os dois estão juntos. Os dois estão lado a lado, como uma dupla. E isso realmente pode acontecer. Eu acredito que essa aliança não vai ser limitada só a Lex Luthor, mas também pode ter um tipo de Lobo. Até porque o personagem do Lobo já está praticamente confirmado no filme. Saíram, né, já esses rumores de que a gente deve ter a participação no filme aí do Lobo, da Supergirl e do Pacificador, galera, exatamente. Somando a história, tem, né, os rumores ali do Jon Stewart, já que o ator Aaron Pierre, né, que vai interpretar o Jon Stewart na série dos Lanternas, ele repostou, né, ele comentou, no caso ali, no post do James Gunn e tal, dando a entender ali que pode aparecer no filme, né, e caso ele apareça, a gente teria já a equipe aí do Superman pra lutar contra algum ser maior, né, sendo
formada pelo Lex Luthor, a Supergirl, Mulher Gavião, o Lanterna Verde do John Stewart, né? O Pacificador e o Lobo. Essa seria a grande equipe aí do Superman para lutar contra algum ser maior. E que ser maior seria esse? O Brainiac, obviamente. É a mesma história de Man of Tomorrow da animação. Na animação nós temos o Parasita vindo para a Terra, do Jude Ruth, né? Jude Rudy, né? Eu não me recordo o nome do Parasita ali, mas ele acaba vindo para a Terra de outro planeta e sendo essa grande ameaça que o Superman precisa ter alianças. E no caso, é uma história parecida com o Brainiac. O Brainiac é um extraterrestre e ele viria para a Terra e ele causaria todo, né, esse perigo para a Terra chegando aqui. Tendo que unir todas essas forças, né, essas alianças do Superman para lutar contra o Brainiac. Seria genial, galera. A gente vê Superman e Lobo um do lado do outro lutando contra o Brainiac. O Superman com o Lex Luthor. Galera, isso seria muito foda. Ah, mas o Lobo é um vilão, né? Ele vai aparecer em Supergirl. Sim, e a gente pode ter isso já sendo introduzido. Como eu falei no vídeo de confirmação do Superman, a gente pode ter o Brainiac já sendo introduzido no filme de Supergirl. Até porque, né, deve ter um limite aí praticamente de 1 ano entre Supergirl e, né, Superman 2, Superman Homem do Amanhã. Então o Brainiac poderia aparecer no final de filme, numa cena pós-crédito, pra já introduzir ele para o filme de Superman. Ah, mas o Lobo não vai aparecer em Supergirl? Justamente, o Lobo vai aparecer no filme de Supergirl, ele vai lutar contra a Supergirl, né? Mas ele não vai ser o foco. O vilão principal do filme de Supergirl vai ser o Krem, né? Assim como é o vilão nas HQs que tá inspirando para o filme de Supergirl. Supergirl Woman of Tomorrow, Mulher do Amanhã, né? É a HQ que tá inspirando para o filme. E o Krem é o grande vilão. O Lobo vai aparecer só pra ele ser introduzido, entende? E é o que a gente sabe do Lobo. O Lobo é um grande caçador de recompensas, cara. Ele é um vilão do Superman? É um vilão ali da Supergirl? Mas ele é mais um caçador de recompensa, entende? Muita gente considera o Lobo até um anti-herói, sabe? Porque ele só faz o que ele quer ali, entende? Então, o Lobo provavelmente vai chegar na Terra, cara. A gente deve ver a Supergirl, inclusive, fora da Terra. O filme da Supergirl nem deve se passar na Terra, né? E ela deve encontrar o Lobo mesmo assim. O Lobo provavelmente deve estar indo para a Terra, né? Para buscar o seu alvo, que pode ser o próprio Superman. Assim como é também na animação de Homem do Amanhã, de Man of Tomorrow. A gente pode ver isso no filme de Superman 2 também. O Lobo chegando, né, na Terra, depois disso do filme da Supergirl. Ele encontrando o Superman, os dois caindo na porrada e depois os dois se aliando, assim como na animação, para lutar contra um tipo de alien extraterrestre que chegou aqui na Terra para causar confusão, que no caso seria o Brainiac. E toda essa aliança que seria muito, muito bem feita, né? Também temos, como eu falei, na animação, o John Jones, o Caçador de Marte. Ele pode aparecer no filme pra vocês, aonde eu até teorizei que esse projeto surpresa, esse projeto secreto do James Gunn que ele tava escrevendo e que ele vai dirigir, que se revelou ser Man of Tomorrow, né, poderia ser um filme do Caçador de Marte. Eu fiz essa teoria com vocês, o Superman teria uma participação e tal, não se confirmou, né, mas isso não tira o fato do Caçador de Marte poder aparecer de verdade no filme de Superman, sabe? Ele tá cada vez mais perto, o Biscoito Chocos já foi introduzido, o James Gunn esses dias postou, né, no dia que eu fiz o vídeo pra vocês, ele postou várias fotos ali dos biscoitos Chocos e tal, indicando que o John Jones pode aparecer, e eu inclusive fiz a teoria, né, que o John Jones já estaria inclusive dentro, né, do próprio Planeta Diário, né? Ele já estaria dentro do Planeta Diário, meio que investigando o Clark Kent, que seria o Superman. Então a gente pode ter o John Jones também aparecer no filme. Eu acho muito provável. Mas, né, eu acho que o James Gunn pode adaptar um pouco diferente. Ao invés do John Jones, a aliança vai ser formada assim, né? Com Superman, Lex Luthor, Lobo, Lanterna Verde do John Stewart, Supergirl, Mulher Gavião. Essa deve ser a grande equipe do Superman para o filme. Eu acho muito provável, principalmente essa participação do John Stewart, tá? Eu acho bastante provável. E é o que eu falei. O que isso vai terminar? Da mesma forma que termina a animação. O Superman percebendo que ele não consegue vencer tudo sozinho. E que ele realmente precisa de alianças. Não a gangue da justiça do seu lado, mas alianças de verdade. E é o passo inicial para nós termos o filme da Liga da Justiça. Eu tenho certeza, eu garanto isso aqui com vocês. Após Superman Man of Tomorrow, nós teremos uma produção da Liga da Justiça, pelo menos sendo anunciada.
Com certeza, galera, com certeza. A gente vai ter no filme aí já membros muito fortes da Liga da Justiça, como a Mulher Gavião, a gente pode ter o próprio Lanterna Verde do John Stewart, a Supergirl, o Pacificador. Por incrível que pareça, eu acredito que o Pacificador possa sim entrar pra Liga da Justiça dentro do DCU. Exatamente, toda a sua história de rejeição que ele teve, né, com o governo, com a gangue da justiça que rejeitou ele, e ele poder entrar assim do nada pra uma Liga da Justiça. Com certeza, o cara tá sendo muito rumorizado aí pra Superman 2, né? Ele pode aparecer e ele não teria só uma participação especial igual em Superman, lá dando entrevista no jornal. Seria pra aliança do Superman, junto com a Supergirl, com o Lobo, com o Lex Luthor, com o Lanterna Verde, Mulher Gavião. A Liga da Justiça do DCU pode já estar começando a ser introduzida muito bem. A gente só vai faltar aí uma Mulher Maravilha e um Batman, por exemplo, sabe? Um Flash também, que ainda não foram introduzidos, né? O Batman já apareceu, mas Mulher Maravilha, Flash ainda não foram introduzidos. Então, cara, é o momento certo. É o momento certo pra Liga da Justiça surgir. Eu acho que esse filme vai ser o grande pontapé inicial pra isso, sabe? Principalmente porque até 2027, que é quando o filme vai lançar, a gente já deve ter tido alguma atualização sobre o Batman do DCU, se vai ser Robert Pattinson, se não vai ser, se vai ter ator anunciado. A mesma coisa com a Mulher Maravilha. Até 2027 a gente já deve ter uma atriz aí pra Mulher Maravilha, a gente já deve também ter alguma notícia sobre um Flash, sobre alguma coisa desse tipo. E, né, obviamente já pode ter esse começo de Liga da Justiça, como eu falei. Cara, eu acho muito provável, e pra mim, a Liga da Justiça do DCU deve começar com Superman, Mulher Gavião, Lanterna Verde do John Stewart, o Pacificador, exatamente, a Supergirl, o Batman, a Mulher Maravilha, algum Flash, né? E provavelmente, talvez aí um Besouro Azul, já que ele vai retornar para sua série animada, vai também retornar possivelmente aí na segunda temporada de Pacificador, então pode ser uma possibilidade também. Comenta aí o que vocês acharam dessa provável história de Superman 2, né? Todo esse grupo do Superman lutando contra um Brainiac, possivelmente, que é o nome mais forte, né? Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!